Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Ferreira, professora de Física, e eu vou explicar para vocês mais uma questão dentro do movimento uniforme que trata sobre velocidade relativa, tá? Então essa questão caiu na VUNESP e ela trata do seguinte: dois amigos correndo sobre uma mesma pista retilínea e em sentidos opostos avistam-se quando a distância que os separa é 150 metros. Um está correndo com velocidade escalar constante de 5 metros por segundo e o outro com velocidade escalar constante de menos 7,5 metros por segundo. Que distância cada um percorrerá desde o instante em que um passa pelo outro? Bom, o aluno poderia dizer assim: como assim? Que distância? Já foi dito, 150 metros. Mas a distância 150 metros é que eles estão um do outro, mas a pergunta não é essa, a pergunta é que distância cada um percorrerá. Então, dentro de 150 metros, um deles vai percorrer uma certa distância e o outro vai percorrer uma outra, sendo que essas duas distâncias somadas vai dar 150 metros. Mas um vai percorrer mais do que o outro, porque a velocidade de um é maior que o de outro. Então, quanto maior a velocidade, mais distância percorrida, num certo intervalo de tempo, certo? Então, eu já sei, pelas informações que foram dadas, que o B vai se aproximar mais do que o A, dentro de 150 metros. Mas quanto que o B percorre e quanto que o A percorre? Essa é a questão, tá? Por que se trata de velocidade relativa? Porque aqui a gente vai fazer a relação de quando nós temos dois corpos que se aproximam, e esse menos aqui na frente esse sinal de menos na frente do 7,5 significa que este corpo está correndo o oposto desse, tá? Claro que foi dito lá no início, ó, que eles correm em sentidos opostos, mas se não dissesse, esse menos me diz isso, tem esse significado, que esse B está contrário desse A, porque um está com velocidade positiva e o outro está com velocidade negativa. Então, já tem esse significado, tá? O sinal. E a gente parte do princípio que eu preciso descobrir quanto tempo eles estão nessa distância de 150 metros, quanto tempo eles demorariam para se encontrar, tá? Mesmo ele não me pedindo isso, eu vou precisar dessa informação, certo? Então, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Primeiro, a velocidade relativa, digamos assim, né, deles, entre eles, a velocidade relativa entre eles, é igual à distância que eles estão, dividido pelo tempo que eles vão demorar para se encontrar, tá? Então, este tempo é o que eu vou descobrir. E essa distância relativa, para corpos que se aproximam, eu somo, tá? Então, esse VR, eu vou fazer aqui do ladinho, ó. Esse VR, essa velocidade relativa, é a soma dessas duas velocidades. Por que a soma? Porque na velocidade relativa a gente tem a soma dos módulos de cada velocidade. Módulo é o número sem o sinalzinho, né? Então, é o módulo da velocidade A mais o módulo mais o módulo da velocidade B. Que sacanagem, né? Tá? Então, de novo, por que eu vou somar essas duas velocidades? Porque os corpos estão correndo um em sentido contrário do outro. Ah, mas então quer dizer que se o A fosse para a esquerda, para a esquerda, e o B fosse para a direita, eu também ia somar? Sim, também ia somar, tá? Quando eles
tem sentidos contrários, as velocidades, a gente, para achar a velocidade relativa, a gente soma. Então, essa velocidade relativa vai ser o módulo de 5 metros por segundo, né, que é o próprio 5, mais o módulo de menos 7,5. Então, aí que tá, ó. No caso do menos 7,5, eu vou desconsiderar o sinal de menos e vou somar 5 mais 7,5, tá? Porque como é em módulo, a gente desconsidera o sinal. Então, a gente vai ter 12,5 em módulo, né? Não pode esquecer que a gente está tratando de módulo. 12,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade relativa que eu vou utilizar aqui. A distância eu tenho, e então eu vou descobrir o tempo, né? Como que eu descubro o tempo aqui nessa fórmula? Fazendo a distância dividido pela velocidade. Tá? Então, isso aqui vai ser 150 metros dividido por 12,5. E esse tempo, então, que eles estão afastados, vai dar 12 segundos. Tá? Bom, a partir daí, eu sei então que eles estão distantes 150 metros e nessa distância eles demoram 12 segundos para um se aproximar do outro, ultrapassar, né? Passar pelo outro. Então, aí eu vou fazer agora a distância para cada um deles. Então, com esse mesmo raciocínio, não agora de velocidade relativa, tá? Até porque cada um tem a sua velocidade, mas a equação mesmo, essa própria equação, só que tratando da distância de cada um. Então, a distância do A vai ser o quê? Vai ser a velocidade do A vezes o tempo, tá? E para o B eu vou fazer a mesma coisa, então vamos fazer já do A. Qual seria a distância que o A vai percorrer, só ele, né, até alcançar o B? Então, a velocidade dele é 5 vezes o tempo, que é 12. Então, o A vai percorrer 60 metros. Certo? Eu já poderia aqui deduzir qual é a distância que o B vai percorrer, porque se o A percorre 60, subtraindo 150 menos 60 dá 90, né? Então, é porque o B vai percorrer 90. Lembra que eu disse no início? O B vai ter que percorrer mais distância, porque a velocidade dele é maior. Mas, se a gente quiser fazer a continha para conferir, ó, a distância do B, então, quanto que ele percorre? É a velocidade dele vezes o tempo. É o mesmo aquele tempo que nós por isso achamos o tempo anteriormente, né? Para agora poder usá-los, porque o tempo é o mesmo que eles demoram para se alcançar, tá? Só que um com maior velocidade do que o outro. Aqui é o módulo, tá, pessoal? Porque mesmo sendo negativo ali, a gente vai considerar em módulo, menos 7,5 vezes 12. Então, a distância que o B percorre, 7,5 vezes 12, em módulo dá 90. Tá? Esse aqui eu vou botar assim. Certo? Então, se a gente somar essas duas aqui, elas têm que automaticamente, né, como se fosse uma prova real, tem que dar 150, que é a distância que eles estavam quando se enxergaram, né, quando se viram, e aí então, a partir daí, a gente começou a considerar a situação, tá? Então, essas são as respostas para as duas perguntas. Qual a distância, que distância cada um percorrerá,
até que um passe pelo outro. Então, tá aqui. Ok? Obrigada pela atenção, tudo de bom para vocês.